Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio e venho trazer mais um vídeo aí bem rapidinho para mostrar para vocês como que vocês podem usar um protocolo para análise, tá? O protocolo não é bem um troubleshoot, mas é um passo a passo, tá bom? Então eu fiz um passo a passo aí bem rápido, né? Para uma análise de defeito de um backlight de um iPhone 7, tá bom? Então quando vocês se depararem com um iPhone 7 que não tem luz na tela, então vamos seguir esse protocolo aí para tentar achar os defeitos. Vamos lá. Protocolo para análise de backlight de iPhone 7 em 8 passos. Então vai ser bem rapidinho. Primeira coisa que vocês devem fazer é sempre o mais simples, né? É testar com outra tela. Tá bom? Não tem sentido a gente mexer numa placa sem ter a certeza de que o periférico está funcionando em boas condições. Então testem com uma outra tela, né, para poder descartar o problema aí de periférico. Segundo passo, faça uma análise visual, tá? Isso aí também é básico, tá? Para qualquer tipo de reparo, vocês devem fazer análise visual. Faça uma análise visual no conector da tela, no flex cable da tela, posteriormente no conector da placa que recebe o conector da tela, e na sequência faça uma análise visual nos componentes da placa, preferencialmente nos componentes que fazem parte do cenário de backlight, tá bom? Usem o esquema elétrico para identificar esse setor. Terceiro passo, ausência de curto. É muito importante que o seu backlight não tenha parado por curto, por sobretensão, por aumento repentino nas malhas. Então vocês vão identificar através do esquema elétrico o conector J4502, que é ele quem recebe a tela, e vão identificar quantos terminais ligados ao GND esse conector possui. A partir dessa informação, se vocês encontrarem um terminal a mais tocando o GND, esse terminal representa um curto, tá bom? Então isso é simples, né? Vejam aí na figura do conector em forma esquemática que os terminais GND, eles nascem a partir dos pinos 43, 44 e 46. E aí nessas malhas apresentam alguns nós, que são esses pontinhos pretos, e esses nós eles compartilham a mesma linha com os terminais 19, terminal 28, terminal 34 e terminal 40. Então, se porventura nesse teste vocês encontrarem mais do que 4 GND, então vocês sabem que vocês têm curto, tá bom? E nessa mesma posição, um GND do lado esquerdo, no terminal 19, e os outros 3 todos do lado direito, tá bom? Esse teste é feito com multímetro em escala de BIP, de continuidade, e a ponteira preta fica posicionada no aterramento da placa. Bom, vamos para o quarto passo. Teste de comunicação nos terminais do conector do LCD. Esse teste nós vamos utilizar o multímetro na escala de diodo. Esse teste é chamado de teste de condução reversa, porque a ponteira vermelha do seu multímetro vai ficar aterrada. E a ponteira preta você vai utilizar para pegar alguns valores de referência. Os valores de referência, eles são melhores entendidos se vocês tiverem alguma ferramenta de mapeamento ou utilizar uma placa de espelho, tá bom? Essa imagem que vocês estão vendo é da ferramenta Vulxingyi. Então tem alguns valores aí que nós vamos considerar como referência. Eles não serão exatos, tá bom? Esse teste ele tem uma tolerância de 20 a 30%, para mais ou para menos, dependendo aí do multímetro, das condições de teste, né? Então, nesse caso, não será necessário que os valores sejam exatos. Não precisa cravar, tá bom, pessoal? Quando vocês pegarem uma referência lá de 550, se der 580, 590, tá dentro. Se der abaixo, né? Se der 490 a 500, também tá dentro, tá bom? Esse teste, ele também não apresenta saúde do circuito integrado. É apenas um teste que mostra as ligações, mostra que o ponto tocado, né, está passando por um semicondutor e aí o multímetro está calculando essa passagem, tá bom? É também chamado de teste de impedância, mas sabemos que a impedância é dada em ohms e nesse teste os valores de referência é em milivolts. Então vamos desconsiderar a impedância e vamos ficar apenas com o teste de condução reversa. Nesse teste, a ponteira vermelha do multímetro deve ficar tocando o GND, já foi dito, e esse teste ele funciona melhor quando temos uma placa sem defeito para poder utilizar como espelho. Sempre que vocês puderem, se possível, faça mapeamento de placas boas
tá? Quando entrar uma placa aí para um conserto qualquer, vai lá nos conectores da tela, conector de carga, conector de câmera, e peguem os valores e deixem anotado. Criem bancos de dados, que isso aí vai servir para vocês futuramente. Bom, vamos a algumas alterações que esse teste pode apresentar. Vamos usar como referência o valor de 573 mV. Considerando que esse é um valor ideal de uma malha sem defeito, qualquer um dos outros 4 valores aí que vocês estão vendo representam então problemas, representam defeitos. Vamos lá ao primeiro. Se ao invés de 573 o seu multímetro apresentar OL, OL pode significar Open Line, que seria o mesmo que linha aberta. Linha aberta pode se dar por um componente em série, pode se dar por problemas também de solda fria, ou pode se dar por uma fissura interna na malha. Às vezes acontece uma placa, né, depois de uma queda ou um impacto, romper uma trilha internamente. Vocês não conseguem ver isso, né, a olho nu, mas o multímetro pode te dar essa informação, tá? Os componentes mais prováveis ou mais críticos dentro desse tipo de situação são os indutores, as bobinas. As bobinas têm um filamento muito fino, elas têm limitação muito pequena a passagem da corrente, e em caso de sobrecarga elas tendem a abrir. No momento que a bobina abrir, é como se fosse uma ponte, né, que vocês retiraram aí da estrada, então não passa de um lado para o outro. Então o multímetro não consegue fazer o cálculo, não consegue fechar o circuito, não consegue fechar a malha, e aí ele apresenta como resultado Open Line, tá bom? Então considere então para esse tipo de defeito, componente em série, solda fria no terminal do conector da tela, ou solda fria no pad do CI, onde essa malha está tocando, tá bom? E caso você não tenha um problema de linha aberta ou solda fria, existe a possibilidade de OL representar overload. Overload é uma situação de sobrecarga, onde o seu multímetro não é capaz de realizar esse teste. Então fiquem atentos a essa informação, tá bom? Nem sempre OL é defeito. OL pode ser porque o seu multímetro não mede o teste da forma que você está fazendo, né? Por algumas razões, né? Às vezes por tensões negativas, às vezes por referências muito altas. Então fiquem atentos sempre a esse tipo de informação para não se confundirem aí no teste, tá bom? Vamos à segunda situação. Se ao invés de 573 milivolts, o meu multímetro me apresentar 0002, um número bem baixo, né, próximo de zero, isso representa um curto, tá? Curto eu vou suspeitar geralmente de componentes que tocam terra. Esse tipo de componente geralmente ele está em paralelo na malha, e principalmente capacitores, né, diodos também, mas os capacitores são mais problemáticos e são os componentes que mais apresentam curto. Então capacitores em paralelo são os maiores suspeitos. O circuito integrado também toca o terra, então ele pode estar tocando de forma errada e causando um curto, e aí vocês podem ter esse valor também, tá bom? 002 é curto, isso vem de componente em paralelo, que está tocando o GND, e os mais suspeitos sempre capacitores e diodos, tá bom? Outros componentes podem também se apresentar em paralelo, mas eles não dão tanto defeito. Bom, vamos à terceira situação. Se ao invés de 573, o meu teste apresentar 980 milivolts, o número está muito maior do que 30%. Nesse caso também é defeito. Esse tipo de defeito eu posso desconfiar de um componente em série também, provavelmente um resistor, tá bom? Podemos ter bobinas em série e resistores em série, capacitores também em série, mas para dar esse tipo de sintoma, é mais provável que seja um resistor, porque os resistores, na maioria das vezes que eles apresentam defeito, ele tem a sua resistência aumentada, então você tem um número muito alto. O indutor, ele não tem resistência, né? Aliás, o indutor ele é um componente de resistência muito pequena, e quando ele dá defeito, ele não aumenta a resistência, ele abre, tá? O máximo que pode chegar ao seu multímetro é open line, né? O resistor ele está aumentando a sua resistência, pode ser que em algum momento ele também tenha o seu filamento aí partido de um lado para o outro, mas não é muito comum, tá bom? É mais comum que ele altere para mais. Quanto mais resistência, mais oposição à passagem da corrente, e se não passa corrente, o CI lá na frente não funciona. Então, 980, componente em série, são os maiores suspeitos, e o maior crítico para isso aí, e o maior suspeito dessa situação, seria resistores em série.
Bom, vamos à quarta situação, onde ao invés de 573 milivolts, o meu multímetro apresenta 210 milivolts. Está com uma tensão muito menor do que o valor da referência e também está muito abaixo dos 30% aceitável, né? Então, nesse caso, eu posso desconfiar de componente em paralelo que ainda não está em curto, mas está apresentando algum tipo de fuga. Tá? Essa fuga vai virar um curto futuramente, mas a fuga ainda é uma passagem estreita para o terra. Então ele está perdendo um pouco, está deixando passar um pouco também, e o multímetro apresenta um valor menor. Isso também impede as coisas de funcionarem. Uma outra causa, né? Uma outra situação que pode representar esse número é a união de dois pads embaixo de um circuito integrado. Os nossos circuitos integrados, né, eles estão de formato BGA e às vezes depois de um procedimento de solda, reflow ou rebowling mal feito, ele pode apresentar um pad tocando o outro. Não um GND, tá? Porque se fosse GND entraria em curto, mas dois pads que se tocam criando uma resistência pode gerar esse tipo de defeito também, tá bom? Então essas são as possibilidades aí que vocês podem encontrar utilizando o multímetro em escala de diodo no teste de condução reversa. Vamos ao quinto passo. Garantir tensões principais que são necessárias para dar partida ao circuito a partir do conector J4502. Então nós vamos garantir algumas tensões agora, alimentando a placa e utilizando o multímetro na escala de voltímetro, tá bom? Peguem o esquema elétrico e identifiquem as tensões de 4.2 volts e 1.8 volts. Algumas dessas tensões podem ser primárias e outras secundárias. Tensões primárias se apresentam com o iPhone desligado, basta estar alimentado pela fonte. Já nas tensões secundárias, para que elas se apresentem, vocês têm que acionar o botão Power, tá bom? Então nós temos aí uma malha de 1.8 volts que vai chegar no terminal 7 do conector J4502, tem que estar com o iPhone ligado, tá bom? Depois nós temos a malha de 1.8 volts de reset, que também tem que chegar com o smartphone ligado, e nós temos lá embaixo no pino de número 37 a malha app_, LCM_, BL_, anode.com. Essa é a malha de alimentação do SEI do backlight, que chega até ao conector J4502, mesmo com o iPhone desligado, tá bom? Se essa malha não chega, ela também não vai trabalhar quando você acionar o sistema. Vamos lá. Sexto passo. Testar as tensões do P1000 de imagem. Então nós temos aí o P1000, que é um PMIC, né, um regulador de tensão. Esse modelo é do tipo Bust, ele é elevador e ele vai alimentar o circuito integrado da tela. Então nós temos tensões que chegam até o conector J4502 com a intenção de alimentar o SEI da tela para ele poder gerar imagem. Essas tensões serão de 5.7 volts, uma negativa e duas positivas, tá? Mas para backlight, uma negativa e uma positiva. A outra que chega aí de 5.7 volts positiva é para touch. Então nós estamos analisando a partir de defeito de backlight, tá bom? Então o nosso SEI de imagem ou P1000 de imagem é o Chestnut, é o circuito integrado U3703. As medições sempre é feita a partir do conector J4502, mas para este caso vocês vão ter que conectar a tela. Tá? No momento que vocês conectam a tela, se vocês não puderem tocar nos terminais 1 e 5, né, que recebe essas duas malhas de 5.7 volts, aí vocês sigam a malha através de um esquema elétrico e identifique ou um ponto de teste ou um capacitor, né, que está pendurado a essa linha, que aí vocês também vão conseguir fazer as medições, tá bom? Eu identifiquei aí para vocês o capacitor C3713 e C3714. Eles estão do outro lado da placa, tá? Vocês têm de um lado o conector J4502 e do outro lado vocês têm o CI U3703 e os capacitores aí que estão pendurados na malha para entregar essa tensão aí para as linhas de display, tá bom? São tensões secundárias, é necessário que o seu iPhone esteja ligado neste momento. Bom, vamos ao sétimo passo.
Não que necessariamente tenha que ser o sétimo, tá? Esse ponto ele precisa ser medido em algum momento. É o teste da tensão elevada. Sempre que eu colocar uma tela, pressionar o botão Power e o circuito for ativado, né? Ele estiver habilitado, essa tensão ela tem que subir, tá? Sempre acima de 16 volts, tá bom? Aí vocês consultem aí de acordo com cada smartphone. A partir do momento que a tensão não sobe, mas os testes anteriores deram positivo, foram validados, então vocês vão ter que seguir aí um protocolo um pouco mais detalhado. Aí para isso nós vamos ter que fazer um troubleshoot, tá bom? Esse conteúdo que eu passo para vocês agora é apenas um protocolo de iniciante, tá? É um passo a passo para que vocês façam os primeiros testes. A partir desse ponto, o técnico precisa imaginar um cenário onde os circuitos integrados envolvidos no defeito terão que ser testados. Então, para isso, é necessário que vocês saibam identificar os principais circuitos integrados que controlam as funções de imagem e luz do LCD. Saibam separar o tipo de defeito que vocês têm, se é de luz ou se é de imagem, tá? Porque nós precisamos ter alimentação para imagem, alimentação para luz e linhas de controle, para que a gente possa ter as funções ali do display acontecendo. Identifique o CI de acordo com o defeito e concentre os testes ao seu redor. Quando eu falo em testar ao seu redor, é para que vocês considerem aí as bases de funcionamento de um circuito integrado, tá? E quem está ajudando isso a acontecer. Então vocês precisam trabalhar com início, meio e fim, tá? Quando nós estamos medindo lá no display, no conector J4502, eu estou no início da análise, mas eu estou no fim do circuito, porque é lá que chega as tensões de alimentação e as linhas de controle. Agora, se eu for trabalhar a partir do circuito integrado, aí eu tenho que considerar que ele tem uma tensão de entrada, ele tem a tensão de habilitação, ele tem as malhas de saída, que depende de algumas condições nas entradas, ele tem as linhas de reset, que vem da CPU para poder inicializar o ciclo, e tem os barramentos, né, que são as linhas de controle, que é atendida através de alguns protocolos. Então aí o técnico ele já precisa estar um pouco mais avançado aí em análise, para ele conhecer as formas de teste para cercar esse CI. A partir do momento que você fez os testes cercando, pode ser que vocês cheguem à conclusão do defeito estar no CI. Aí por último, troque o CI e resolva o defeito aí do seu cliente, tá bom? Aqui eu deixei algumas conclusões finais para que vocês possam estar identificando o cenário, né, de backlight e imagem. Então eu deixei destacado aí os dois lados da placa de um iPhone 7, onde do lado esquerdo nós temos os dois circuitos integrados. Um é o CI U3701, que é o CI de backlight. O outro é o CI U3703, que é o chestnut, né? Nós chamamos ele de IP1000 de imagem. E do lado direito o conector J4502, que é o conector da tela. Todos esses três estão envolvidos aí nesse tipo de defeito. E por último, eu identifiquei aqui só a nível de informação ou até curiosidade, a bobina que faz o switch, a bobina osciladora que faz o chaveamento para que as tensões possam ser controladas. Então esse componente bem grande, aí que tem uma seta apontando, está identificada como M2800, mas é um indutor, né? Um CI indutor, é uma espécie de bobina osciladora, né, que vai chavear sempre para que aquelas tensões possam ser aumentadas aí de acordo aí com a necessidade aí desse smartphone, tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu espero poder ajudar e precisando é só chamar. Tamo junto!